Nosso estudo de hoje é a lição 111 do livro Palavras da Vida Eterna, perante os inimigos. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós será perder tempo valioso quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Harmonizarmos-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho que a vida nos sitiou. Renunciemos assim à presunção de viver sem adversários, que em verdade funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sobre a paz em nós mesmos. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre em momento algum. Entretanto, ele, que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Texto muito profundo, o texto de hoje, que a gente vai aqui procurar dividir em duas partes. Uma parte da gente procurar a reconciliação, aprendendo a respeitar aquele que se apresenta para a gente como o nosso inimigo, e outra parte entender o papel que esse, entre aspas, inimigo desempenha na nossa vida e no nosso progresso. Vou começar pela segunda parte, pelo final do texto. A gente estudando a doutrina espírita, a gente vai ter, por exemplo, um autor chamado André Luiz, que escreveu livros também através do Chico Xavier, e a gente vai ter dois livros específicos, um chamado Libertação e o outro chamado Ação e Reação. Nesses livros, ele vai falar sobre as regiões trevosas que, após a vida do corpo, os espíritos que têm a consciência culpada pelos crimes que cometeram, eles vão parar nessas regiões e vem descrever para a gente como funcionam essas regiões. Então, a ideia que eles dão para a gente é a seguinte: tenta imaginar um grande hospital, só que ao invés de ser um hospital que está cuidando do corpo físico, é um hospital moral. Por que eu falo hospital moral? Porque a ideia que eles dão é a seguinte: tudo que está acontecendo lá está sendo monitorado pelos espíritos nobres, pelos espíritos superiores. Então tudo está acontecendo com a permissão deles. Eles estão vendo na primeira fileira. Logo depois deles, vem uma camada de espíritos que não são moralizados, não são espíritos nobres, cujos preceitos do Cristo passam muito distante ainda. Amar os inimigos, bater numa face da outra, isso para eles passa muito distante. Na verdade, eles são justiceiros, mas aqueles que fazem justiça com a própria mão, que a gente vê muitos encarnados aí hoje. Policiais, militares, membros de Ministério Público, juízes, a gente vê muitos assim, que não estão muito preocupados ainda com os preceitos do juiz, de Jesus, né? Estão só cumprindo mesmo a sua função. Então essas pessoas, elas ficam ali como aqueles que, sem dó nem piedade, vão humilhar aquela pessoa, mostrando para todo mundo os crimes que ela cometeu, que ela tentou esconder de todo mundo. Então a gente já vamos guardar uma coisa, a gente que está estudando a doutrina espírita: não existe nada que você não esteja fazendo nesse mundo que não esteja sendo observado por uma nuvem de testemunhos. Então a gente esconde de quem está encarnado, de quem está desencarnado a gente não esconde. Então a descrição que eles vão dar para a gente é assim: a pessoa chega lá e fala, você matou mesmo, você fez aquilo, e quanto mais a pessoa tenta mentir, fugir daquilo, o que eles fazem? Eles expõem mesmo, e todo mundo vê, como se fosse uma tela de televisão, e dali eles começam a aplicar aquelas punições. Aí tem um momento
que até os espíritos mesmo superiores, os espíritos que estão ali aprendendo, né, o André Luiz, falam, mas vem cá, como é que Deus permite uma coisa dessa? A gente não consegue imaginar como é que Deus... Aí é a justificativa que eles dão. Quanto mais primitivo o espírito, o tratamento dele deve ser diferenciado. Na época de Moisés, por exemplo, você vai encontrar uma legislação muito mais rigorosa do que é hoje, porque aquele povo só conseguiria entender com medo dos holocaustos, com medo da punição de Deus, enfim. Quando chega Jesus, já começa a trazer uma lei mais branda, o jugo dele é leve, como ele diz, né? Mas você pega o Livro dos Espíritos, ele vai dizer pra gente que, na lei de progresso, que uma sociedade depravada precisa de leis penais mais severas. O que ele está querendo dizer pra gente? Que no presídio hoje, na realidade dos presídios hoje que eu conheci um pouco, se você quiser aplicar as leis nossas aqui lá dentro, muitas das leis não vão dar certo porque eles vão descumprir e vão continuar utilizando de violência. Vai ter que ser sanções maiores, mais severas. E tem um determinado momento evolutivo nosso que não adianta você pegar um espírito que vai te dar um beijo com amor e falar, não faz mais isso não. Você vai sair e vai continuar fazendo. A única maneira de você aprender é você ver as consequências do que você praticou mesmo, ter uma ideia do sofrimento que você causou àquela pessoa quando tirou a vida de algum membro da família dela, quando prejudicou financeiramente aquela família, quando deu o golpe, não sei das contas, é golpe do Pix, golpe da... A pessoa precisa sentir o que é aquilo ali para poder, daqui para frente, não fazer mais. Então a gente vai descobrir que num mundo igual ao nosso, esses que a gente chama de inimigos, que às vezes aparecem de maneira gratuita, e que, como termina o texto aqui, né, até Jesus teve ali os seus, e nem por conta disso ele diz, ó, nunca conseguiram tirar a paz do mestre, em momento algum, e ele nos exortou a amar o inimigo. Serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Isso vai acontecer com todo mundo, porque nesse mundo eles têm um papel educativo muito grande na nossa formação. Primeiro que é o inimigo encarnado aqui, que você está convivendo com a gente. Ele não vai ter freio na língua. Se ele tiver que falar com você ou com os outros sobre você, ele vai falar de maneira franca, direta, agressiva muitas vezes, mas vai desabafar ali, e aí você vai pensar, e agora? Eu sou isso mesmo? Se eu sou, tem que mudar. Se eu não sou, eu não tenho do que me preocupar. Quando ele fala aqui pra gente da gente se reconciliar com todos os adversários, vamos lembrar, gente, que esse estudo é muito profundo. Quem precisa de reconciliar com os adversários somos nós, porque muitas vezes a gente vai até eles e eles não vão estar preparados ainda para perdoar, nem tem a menor intenção de perdoar. Mas eu é que tenho que reconciliar aqui dentro de mim, não ter que guardar nenhum sentimento negativo, nenhum sentimento mais complicado. E é claro que essa recomendação de Jesus, reconcilia-te sem demora com o teu adversário, ela é muito bem estudada por Allan Kardec, vale a pena a gente ter sempre aquele capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo como referência, quando ele começa logo no início do texto falando assim, ó, amar o inimigo não é como amar o amigo não, gente. Desiste disso, porque ó, é lei da física. Teu coração bate de maneira diferente para um e para outro. Como é que você vai ter essa relação de confiança, sabendo que aquela pessoa pode te apunhalar e vai te apunhalar a qualquer momento? Não existe. E ele vem dar algumas dicas, que essas não são impossíveis da gente praticar, embora sejam difíceis também. Mas não são impossíveis. Ele fala, primeiro lugar, não guardar rancor, nem mágoa, nem desejo de vingança. Abster-se de qualquer palavra ou ato que possa prejudicar. Se aparecer alguma oportunidade de reconciliação, reconcilie-te. Se aparecer uma oportunidade de fazer o bem a ele, faz. Experimentar alegria quando alguma coisa de bom acontece com essa pessoa também. Ela precisa disso. E no final ele fala assim, sempre retribuir o mal com o bem. Isso é possível, isso a gente consegue fazer. É claro que a dificuldade está no fato de que a gente ainda traz uma parcela muito generosa, grande, de egoísmo, vaidade e orgulho, né, na experiência que a gente tem aqui na carne nesse momento. Mas isso é possível. Por isso que ele fala pra gente, reconcilie-te depressa, mais depressa que puder, para daqui a pouco não encontrar com eles do outro lado, e ficar com a consciência realmente pesada de que realmente eu fui culpado naquela situação. Quando eu não sou culpado, a gente resolve quando chegar do outro lado. A justiça vai estar do nosso lado também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, Emmanuel, pelas recomendações.